Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos a respeito da narrativa ficcional ao texto dramático. Então, especificamente, nós veremos que esse texto dramático está vinculado ao texto teatral, certo? Para quem quiser nos acompanhar, estamos no módulo 18, apostila 2, ângulo, tá? Aula 1. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender o que é esse texto dramático. É um tipo de texto derivado do texto narrativo, tendo como principal característica ser escrito para ser representado. Por isso a conexão dele com o texto teatral, tá? Geralmente não tem narrador e predomina a segunda pessoa. Então, observe a imagem, tá? É um autor desconhecido. E aqui nós temos como se fossem máscaras, tá? E essa representação das máscaras nos remete aí aos textos representados. Dando continuidade, nós temos elementos, tá, que constituem esse texto dramático. E para direcionar a encenação, o texto teatral ou dramático, tá, recebe dois nomes, possui elementos muito particulares, pertencentes ao próprio texto, tais como o prólogo, atos, cenas, epílogo e rubricas, tá? Veremos detalhadamente o papel e localização de cada elemento na composição de um texto dramático. Então, nós estudaremos, olha só, todos esses elementos aqui, vendo como é que eles funcionam, como é que eles são localizados dentro da estrutura do texto dramático. Olha só, o primeiro deles, o prólogo, tá? Tradicionalmente surgido na tragédia grega, o prólogo é um texto inicial usado para situar o leitor do que vai encontrar na peça teatral ao trazer uma introdução aos fatos que ocorrem em seu enredo, que é o compor aí de toda a história. Geralmente era escrito em verso e anunciava a temática central da peça, tá? E aqui nós temos um modelo, olha só. Ao abrir o pano, entram todos os atores, com exceção do que vai representar Manuel. Imediatamente após o toque do clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. Palhaço, grande voz, Alto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade. Então aqui foi como iniciou, tá? O texto teatral para que as pessoas tenham base do que vai acontecer da peça. Nós temos aqui um exemplo, tá? Da utilização do prólogo. E aí nós temos Alto da Moralidade, composto por Gil Vicente, por contemplação da sereníssima e muito católica Rainha Leonor, Nossa Senhora, e representando por seu mandado ao poderoso príncipe e muito alto rei Manuel, primeiro de Portugal deste nome. Começa a declaração e argumento da obra. Pessoal, realmente é escrito assim, tá? Aqui é uma linguagem mais antiga, mas nós percebemos aí que o início foi nesse formato aqui, fazendo então a utilização do prólogo, tá? Nós temos também os atos. Um ato significa um momento de uma obra e corresponde a tudo que acontece em um mesmo período, no mesmo dia ou ano. Então, olha só, você pode encontrar esse ato, assim como você também pode encontrar, porque os atos eles vão se modificando de acordo com o decorrer da peça, tá? Nós temos aqui uma exemplificação de atos e cenas, que é de Romeu e Julieta, está especificamente no ato 1, cena 5, tá? Um salão em casa de Capuleto, músicos esperam, entram criados. Primeiro criado, onde está a caçarola que não vem ajudar a tirar a mesa? Aquela troca pratos, olá, raspa pratos. Segundo criado, retira esses tambores, arrasta o parador, cuidado com a baixela. Amigo, separa para mim um pedaço de maçapão. E se me tens amizade, dize ao porteiro que deixe entrar Nel e Susana Grindstone, Antônio Caçarola.
Terceiro criado, aqui, rapaz, estamos prontos. Primeiro criado, então vos chamando, estão vos procurando, reclamam vossa presença na sala grande. Terceiro criado, não podemos estar aqui e lá ao mesmo tempo. Segundo criado, alegria, rapazes, ficai lépidos pelo menos. Então, vocês observam aqui que está separado cada fala, cada encenação, cada momento, tá, deste ato aqui. E aí nós temos a exemplificação aqui, que é de Romeu e Julieta, está no ato 2, cena 2, tá? Eles separam para uma organização aí dos momentos da peça. Jardim de Capuleto, entra Romeu. Romeu, sorri das cicatrizes que em ferida nunca sofreu no corpo. Julieta aparece na janela, mas silêncio, que luz se escoa agora da janela. Será Julieta o sol daquele oriente? Surge formoso sol e mata a lua cheia de inveja que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. Deixa, pois, de servi-la, ela é invejosa. Somente os tolos usam sua túnica vestal, verde e doente. Joga-a fora. Então vocês observam que aqui está organizado em atos, em cenas, e tudo isso faz com que haja uma organização aí entre as entradas e saídas das personagens, tá? Nós temos aqui a divisão da peça, que no teatro dos séculos XV e XVI, a divisão da peça era feita em 3 atos. Exposição, as personagens eram apresentadas e dadas informações. O clímax, o desenvolvimento de um conflito, e o desenlace, tá? É a solução do conflito, é o final, é como tudo isso termina, tá? Nós temos o William Shakespeare, que foi um dos clássicos aí que ele escreveu, Romeu e Julieta, tá? E foi representado. Então, nós percebemos aí que a maioria das peças que nós temos foram criadas pelo teatrólogo, tá? William Shakespeare. E aí nós temos as cenas. Os atos podem se dividir em cenas, que são indicadas pelas entradas e saídas das personagens no palco. Atualmente, os atores simplesmente dividem o texto em cenas e quase já não utilizam os atos, tá? Então, observem aí uma cena, tá? Toda montada, as vestimentas, as máscaras, para que os personagens possam encenar. Então, nós temos aqui imagens, ó, todas corretas de como é que acontece. E nós temos o epílogo, que é o final, o desfecho de forma lógica do drama desenvolvido nas cenas anteriores. O final precisa ser aceitável para o espectador satisfazer-se de modo inteligente. O final feliz traz o alívio e elimina as tensões do conflito, espalhando um sentimento de bem-estar na plateia. Porém, o final também pode terminar em tragédia. Então, olha só como finaliza aqui o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. A história da Compadecida termina aqui. Para encerrá-la, nada melhor do que um verso com que acaba um dos romances populares em que ela se baseou. E, se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente. Seu aplauso. E aí tem o pano, tá? Que se fecha para indicar aí o término da peça. Mas nós temos também, tá, um final trágico. Neste caso aqui, tá, nós temos uma mulher vestida de sol, e aí olha só como termina. Junto ao corpo de Rosa, aparece a figura de Nossa Senhora, com os braços abertos, como se estivesse a envolvê-la com sua infinita piedade. Cícero. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre suas cabeças. E estando prenhada, chamava com dores de parto e sofria tormentos por parir. E aí fecha-se o pano para indicar o término, tá? Então, você vai verificar se o término foi positivo ou negativo, dependendo aí de como se desenvolveu todo o enredo. Nós temos a rubrica, tá? Que são indicações de cena.
Descrevem o que acontece em cena, se é dia ou noite, o local ou qualquer outra coisa que vai acontecer de importante na peça. Normalmente ficam em linhas separadas, entre parênteses e escritas em itálico, tá? Para se diferenciar aí do texto da fala das personagens. Então, tem duas imagens aqui representando dia e noite, tá? E isso é descrito no texto entre parênteses em formato de escrita, certo? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.